Olá, este é o Literatura Miojo e hoje a gente vai mergulhar numa obra densa, As Origens do Totalitarismo de Hannah Arendt. A obra original é dividida em três partes, mas hoje o foco é totalmente na parte 2, o imperialismo. Exato. Vamos tentar desvendar as conexões que ela faz, os pontos-chave dessa segunda parte. Ok, então vamos lá. Imperialismo segundo Arendt. Mas antes de entrar de cabeça nisso, vale lembrar rapidinho uma coisa que as fontes trazem sobre o antissemitismo, da parte 1, né? Arendt mostra que ele não era só um preconceito antigo, ganhou uma força política nova. Justamente quando o Estado-nação na Europa começou a balançar. Sim, o caso Dreyfus é um exemplo que ela usa muito, quase um laboratório para mostrar como o antissemitismo podia ser usado politicamente, né? No momento de crise. Exato. Esse cenário de crise é o pano de fundo. E é aí que a análise do imperialismo fica, assim, fascinante. A Arendt conecta essa necessidade de expansão no fim do século XIX com uma coisa bem específica da economia. O tal do capital supérfluo. Era dinheiro demais, sabe? Acumulado, sem ter onde investir com lucro dentro do próprio país. Entendi. Grana sobrando, procurando onde render mais. Mas as fontes também mencionam pessoas supérfluas. O que seria isso? Ah, esse é um ponto central e, assim, meio chocante da Arendt. Porque junto com o capital supérfluo, surgiu gente também supérflua. Ela usa esse termo forte, ralé. E olha, é importante entender, não são só os pobres ou desempregados. Não. Não, para Arendt, a ralé era uma mistura meio explosiva de gente, deslocada de todas as classes sociais. Pessoas sem um papel definido na sociedade, sabe? E essa galera se juntou com o capital ocioso. Que combinação. Pois é, essa ralé virou tipo o combustível humano da aventura imperialista. A mão de obra e às vezes a brutalidade necessária lá fora. E a burguesia, a elite econômica. Como ela entra nessa história? Eles não costumavam ficar mais na deles, politicamente falando? Tradicionalmente sim, o foco era mais econômico. Mas aí é que está a virada que Arendt aponta. Com muito dinheiro investido fora, a burguesia percebeu que precisava de poder político de verdade para proteger esses investimentos. Exportar dinheiro acabou exigindo exportar o poder do Estado junto. A coisa mudou de figura. Completamente. O poder deixou de ser só um meio para ganhar dinheiro. Virou um fim em si mesmo. Uma busca sem fim por mais poder para garantir mais riqueza. Um ciclo. E a ralé era útil nisso, claro. Essa ideia de poder pelo poder me soa familiar de algum lugar na filosofia. As fontes citam Hobbes, né? Citam. E pode parecer estranho, né? Pegar Hobbes lá do século XVII para explicar o imperialismo do século XIX. Mas a Arendt faz essa ponte de um jeito muito interessante. Ela diz que Hobbes, com a ideia do Leviatã, meio que expôs a lógica que a burguesia adotaria séculos depois, talvez sem nem perceber. Que lógica seria essa? A de que, para acumular propriedade infinitamente, você precisa acumular poder infinitamente. Um Estado baseado não em leis estáveis, mas nessa necessidade constante de mais poder. Para Arendt, essa foi a mentalidade por trás da expansão imperialista. Poder político sem precisar de um povo, de uma comunidade política definida. Caramba! Então, juntando as peças, temos capital sobrando, gente sobrando, uma burguesia com novas ambições políticas e essa filosofia de poder sem limites. Falta o racismo. Como ele entra na dinâmica imperialista? Os boeres, na África do Sul, são mencionados. Sim, e a Arendt fazia uma distinção importante aqui. Já existia pensamento racial antes, claro, mas o racismo que pegou fogo com o imperialismo foi diferente. O caso dos Boers é extremo, mas ilustra bem. Eles estavam isolados lá na África do Sul, dependendo totalmente do trabalho dos nativos, trabalho que eles desprezavam e considerando esses nativos como sub-humanos. Hum. Aí, o racismo virou mais que preconceito. Virou o princípio organizador da sociedade deles, da economia. Uma ferramenta para justificar a exploração brutal, a desumanização total. Uma sociedade quase fora da própria civilização europeia que a gerou, como Arendt descreve. Entendi. Então, o que tudo isso quer dizer no final? O imperialismo foi bem mais que só uma corrida por colônias. Muito mais. Significa que o imperialismo foi um laboratório.
Ele normalizou a ideia de expansão sem limites, de poder como fim em si mesmo. Ele testou e aperfeiçoou jeitos de dominar populações vistas como supérfluas ou inferiores, usando burocracia, violência. Ao exportar capital e gente desenraizada e usar o racismo como ferramenta, ele acabou minando as bases éticas e políticas da própria Europa. E essa aliança da ralé com o capital foi chave nisso? Fundamental, operando meio que fora das regras normais, né? Preparou o terreno para coisas que viriam depois. E isso, claro, faz a gente pensar onde será que a gente vê dinâmicas parecidas hoje. Talvez não com territórios físicos, mas capital buscando expansão, grupos se sentindo supérfluos e buscando validação ou poder em outros espaços. Sei lá, no mundo digital, econômico, ideológico. Fica a reflexão. Uf, é muita coisa para processar dessas fontes sobre Arendt e o imperialismo. Cobrimos só a superfície, claro, focando nessas conexões entre capital, a ralé, a burguesia, o poder e o racismo. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com o gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.